Maravilha! Semana passada eu estava na IBM, na palestra com o Tony, CEO da IBM, com todos os seus executivos. E uma das coisas, eu levei essa palestra para lá e estava comentando com eles. A gente tem que olhar para o mundo, não só na visão B2B, B2C, mas a questão do H2H. Porque tudo isso que a gente está falando de transformação digital e aceleração, eu chamo muito mais de aceleração do que transformação digital, a gente não pode esquecer das pessoas, dessa conexão. Cultura, engajamento, ambientes tóxicos, quem que gera resultados são as pessoas. Então, a partir do momento que a gente quer, de certa forma, concorrer com as máquinas, a gente vai perder a mão. O que o Marcelo trouxe e falou aqui sobre gestão, a grande questão da gestão é como que você mobiliza pessoas para trazer resultado. Um pequeno empreendedor hoje, ele tem que colocar a mão na massa, ele tem que fazer, ele tem que acontecer. E quem cuida da estratégia? Quem cuida da cultura? Porque uma cultura é criada pelo líder. E depois que a cultura é criada, a cultura escolhe os novos líderes. Então, se a gente olhar em apenas 20 anos, tudo está dentro praticamente de um aparelho. Os produtos, serviços, você tem tudo esse acesso. E a gente se projeta um pouquinho mais para frente, a gente começa a entender o seguinte: o que vai acontecer nos próximos 10 anos, que talvez ainda não foi criado? Que trabalhos deixarão de existir? E se a gente olhar para 10 anos atrás, quem ia imaginar que ia existir, por exemplo, um operador de drone? Outro dia eu estava numa fintech fazendo um trabalho, e eles estão com uma vaga nessa fintech que é o Vibe Manager, ou seja, o gerente da Vibe. Tem agora uma função para cuidar do clima da empresa e ganhar muito bem para cuidar da vibe da organização. Porque nesse mundo, esses jovens, eles querem o quê? Querem um ambiente que tenha propósito, significado para fazer a coisa acontecer. E se o líder, o gestor, o dono, o empresário, o empreendedor não perceber isso, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir acelerar os resultados. E é esse o trabalho que a gente desenvolve nas organizações. E o que eu venho percebendo nos últimos anos, essa questão da era exponencial também está gerando o quê? Problemas exponenciais. Em termos de resultado, as pessoas não se engajam muitas vezes nos seus negócios, na organização, no seu trabalho. E como que a gente olha para isso e começa a resolver isso? Porque a grande questão é, nunca nós tivemos tantas pessoas doentes nas organizações como hoje. Burnout, depressão, ansiedade, pessoas tirando as suas próprias vidas e isso, de certa forma, sendo externado para as suas famílias. Jovens da classe AA cometendo suicídio. Isso é o que está acontecendo no mundo. Então existe, muitas vezes, uma alucinação, um condicionamento mental em relação a uma série de coisas que as pessoas não estão mais produzindo como deveriam antes. E isso está acelerando demais. Por isso que eu falo que é uma aceleração. Como que a gente pode olhar para isso e pensar de uma forma diferente e resolver essa questão? Porque a entropia cultural é enorme. Entropia cultural é uma palavra roubada da física, mais esforço, menos resultado. Você está patinando. Quantos de vocês já se sentiram patinando, tentando trazer resultado? Patinando no planejamento, não sai do lugar, um esforço desse tamanho para ter isso aqui de resultado. Você cria uma estratégia, tenta executar o planejamento, não consegue. Tem que todo mundo ser mobilizado para trabalhar e trazer resultado. No final do dia está todo mundo cansado, parece que levou uma surra. Isso aqui é entropia. Quanto maior a entropia numa organização, menor o nível de engajamento. Menor o nível de engajamento, maior burnout, maior estresse, menor resultado, menor lucro. Então como que você mede essa entropia e como que você trabalha a entropia dentro de uma organização? Essa é a grande questão. Essa aqui é uma curva bem interessante, lá da Columbia Business School, do ano passado. E olha só que interessante, quando a gente passa por um processo de mudança. Imagina você contratar um líder novo na sua organização, criar um produto novo, fazer uma estratégia diferente. A gente passa por esse processo de mudança. E a gente vai passar por ele, não adianta evitar, porque toda mudança começa pelo final, não começa pelo início. Então você chega na sua organização hoje, a partir de agora é assim que vai funcionar. Não é assim. Existe uma curva emocional que todas as pessoas e colaboradores passam pela organização. E a gente tem que respeitar essa curva emocional. Não começa pelo início, começa pelo final. E o final é o quê? O desapego da situação antiga até que aquilo se comporta e você começa a ter esperança ao futuro. Para cada fase tem uma solução. Surpresa ou choque com o evento. Líder novo, CEO novo, produto novo, estratégia nova, concorrente novo. Opa, o que eu tenho que fazer? Alinhamento, tem que criar alinhamento constante, gestão de expectativas em alinhamento com toda a liderança, com todo mundo da organização, seja 10 pessoas, 20, 30, 3 mil pessoas. Aí, nessa fase, a gente fica na negação. Quantos empresários ficam na negação?
Descrença procurando evidências de que isso não é verdade, não vai dar certo. Agora é a crise na Rússia, a questão do vírus e tudo isso é real, isso está prejudicando, mas você fica tão preso nisso que acha que nada vai dar certo. A estratégia para sair disso é alinhamento. A gente entra na frustração, reconhecer que as coisas são diferentes, às vezes fica com raiva. Muitos profissionais ficam presos nessa frustração, que não vai dar certo, que não dá, aqui se eu não controlar nada vai funcionar, eu tenho que fazer tudo, e aí ele não começa a pensar na estratégia de crescimento e fica preso no seu condicionamento mental. Como é que eu saio disso? Maximizar a comunicação. Eu tenho que comunicar a estratégia, comunicar a visão de futuro, comunicar para onde que a gente vai. Em muitas empresas, ninguém sabe onde estão e onde vão chegar. Você contrata um jovem hoje, ele está cheio de vontade para trabalhar, mas ele não é comunicado do que para onde que vai a organização. O que acontece? Ele não gera engajamento, ele não tem motivação para trabalhar. Então você tem que maximizar a comunicação. Terceiro estágio, depressão, falta de disposição e energia. Você mesmo, como empreendedor, está com falta de disposição, energia, com a quantidade de concorrência que existe no mercado, com a dificuldade que a gente tem nesse momento atual. Como que a gente resolve isso? Você tem que desencadear uma motivação. E a motivação é o quê? É o grande Big Why. Qual que é o grande porquê da sua empresa? Qual que é o grande porquê das grandes organizações? Qual que é a cultura dela? O que o jovem vai ganhar naquele ambiente? Ele se sente escutado, ele se sente reconhecido. Qual que é o seu grande sonho? Quando você desencadeia essa motivação, você sai desse estágio. Aí que você começa a experimentar. Engajamento inicial começa aqui só na fase 4. E muita gente está tentando fazendo com que as pessoas fiquem engajadas logo no início. Não vai funcionar, a gente tem que respeitar esse processo. Aqui a gente só consegue fazer isso desenvolvendo capacidades. Por quê? A gente só faz aquilo que a gente sabe fazer. Se você não sabe fazer, você tem que estudar, tem que se preparar, tem que fazer, tem que vir nesses eventos, nesses congressos. Tem que pensar fora da caixa. Aí você aprende, você consegue executar e ter mais resultado. Aí a gente vai indo para a decisão, aprendendo a trabalhar a nova situação, sentindo-se mais positivo. E aí é compartilhar conhecimento, integração, mudanças integradas. Essa é a curva da mudança. Qualquer processo em qualquer organização passa por isso. E é muitas vezes doloroso. A liderança tem que entender que isso gera impactos nas pessoas. Tem que entender que isso gera impacto nos seus liderados. Tem que respeitar esse movimento. Que todo mundo vai ter que sair da sua zona de conforto. Vai ter que talvez desaprender algumas coisas para aprender coisas novas. Entender esse todo vai fazer total diferença. Aí quando a gente passa por esse processo, a gente começa a olhar para o futuro. Isso aqui é do Fórum Econômico Mundial. Quais são as habilidades necessárias para você passar por tudo isso hoje? Por essa aceleração, por aquele movimento que o Marcelo mostrou aqui, da empresa dele de poucos anos atrás, de 8 funcionários até 800 colaboradores hoje. Ele não contou pelo que ele passou. Qual que foi a trajetória emocional, todo esse processo? E as competências necessárias. Segundo o Fórum Econômico Mundial, dá uma olhada nisso aqui. Gente, todo mundo deveria hoje se tornar um programador de computadores. Tenho a honra de encontrar meu amigo aqui, o seu Ernesto, um dos cofundadores da TOTOS, 70 mais, e outro dia numa reunião nossa ele falou o seguinte: PA, um dia eu quero morrer, o dia que eu morrer eu quero morrer à tarde porque de manhã eu trabalhei. E até hoje ele faz programas de computador. E eu nunca pensei que eu fosse retomar essa habilidade que eu tinha lá no meu passado, que é impressionante. Todo mundo tem que trabalhar o pensamento sistêmico, a gente tem que trabalhar a nossa iniciativa, criatividade, pensamento analítico e principalmente inteligência emocional. Nos últimos 4, 5 anos eu venho trabalhando profundamente nesse tema. Fui estudar com Steven Kotler nos Estados Unidos, fui estudar no HeartMath, Instituto da Matemática do Coração, para entender como que a gente cria um ambiente que traz performance. É essa a grande questão. Então, se a gente não olhar para isso, desenvolver isso, é o que vai acontecer com as organizações, elas não vão crescer. E muitas vão deixar de existir. E o líder tem que ter isso fortemente, porque o líder que não tem isso aqui, olha o resultado. Aqui, ó, 90% dos top performers apresentam elevados níveis de inteligência emocional. 58% do sucesso está relacionado à inteligência emocional. 77% das carreiras descarrilam porque não tem inteligência emocional. E as pessoas com maior QE, que é essa inteligência emocional, ganham mais, em termos financeiros, principalmente nos Estados Unidos. E eu pergunto para você, quantas vezes você perdeu uma oportunidade por não ter uma boa inteligência emocional? Eu conheço pessoas extremamente inteligentes, pessoas extremamente bem preparadas, capacitadas,
que não é capaz de lidar com as pessoas. Não tem flexibilidade, não se conecta, não tem empatia. Vai convencer quem? E o próprio Marcelo, falando dele novamente, ele falou de gestão de confiança. Não é prospecção. É você aumentar a confiança com o seu cliente. Se você não tem essa habilidade, você não cria confiança com ninguém. Então, para desenvolver isso aqui, para criar um clima que faça diferença. E é o que eu venho acompanhando, e eu quero trazer para vocês, não é uma fórmula, é um caminho que eu venho desenvolvendo nas empresas nos últimos anos. A nossa própria empresa, ela cresceu em 3 anos, cada ano 70%. E foi agora em dezembro que aconteceu essa compra estratégica, né? Em função do quê? Disso que eu estou passando para vocês. Aplicando o conceito de cultura, como que você exponencializa o negócio e como que você estabelece esse engajamento com os colaboradores de uma organização. Então tá aqui, ó. Como que a gente muda? Vamos lá. Primeira coisa, pega o ambiente da sua startup, da sua empresa. Nesse ambiente tem coisas que você não gosta. Pensa numa coisa que você não gosta. Comportamento do seu liderado desengajado. Crítica, fofoca, corpo mole, baixa produtividade, você não gosta. Então isso são comportamentos. A gente está acostumado a mudar o quê? O comportamento. Vamos dar um feedback que ele muda o comportamento. Não é só isso, gente. Quantos de vocês já trataram mal uma pessoa que vocês gostam? Quem já tratou mal uma pessoa que gosta, levanta a mão. E disse, não vou fazer mais isso, levanta a mão. E fez de novo, levanta a mão. Fez de novo por quê? Semana passada me falaram, PA, eu fiz de novo porque a pessoa merece. Será que merece? Na realidade, a gente faz de novo porque é mais forte do que a gente. Para você mudar uma estrutura profunda, leva tempo. São as nossas necessidades. E aí o que acontece? Você quer mudar um ambiente, muda o comportamento. Quer mudar um comportamento, muda o que está acima do comportamento. Einstein dizia, a solução ao problema está acima do problema. Então, o nível acima do comportamento são as capacidades que a gente tem, que a gente cria, desenvolve e gera os nossos comportamentos. Você quer realmente mudar a cultura de uma empresa, mudar a sua cultura como indivíduo, mudar os seus comportamentos, você vai mudar isso aqui, ó. Crenças e valores, impacto, significado, aquilo que você acredita, mente condicionada. Você fica preso no seu box mental muitas vezes, não consegue enxergar para o lado, você não consegue olhar para o outro. Você faz o que você faz porque você acredita nisso. Nas organizações eu vejo hoje que muitos não dão feedback. Tem capacidade, fez 10 cursos de feedback, não dá por quê? Não dá porque se ele der feedback, o outro não vai gostar dele. Se ele der feedback, ele vai ser visto como agressivo. Se ele der feedback, vão retaliar. Ou seja, não faz porque acredita nisso. E quem dá feedback acredita que feedback é uma ferramenta de desenvolvimento. É só uma questão de mentalidade. Esse é o ponto. A gente pode trazer esse tema polêmico agora do coronavírus para cá. Mas quando você olha as estatísticas, em termos de números, você começa a pensar um pouco diferente. Mas quando você entra nessa mentalidade, você fica desesperado, porque está aqui na sua mente. Então, o conjunto de crenças e valores que a gente tem determina aquilo que a gente faz. As pessoas só mudam quando tem impacto. E o impacto, positivo ou negativo, ele gera o aprendizado. Por exemplo, quem se lembra do melhor líder que teve? Foi impactante, você se lembra. Quem se lembra do pior líder que teve? Foi impactante, você também se lembra. Tudo aquilo que tem impacto gera aprendizado e gera mudança. Ou seja, você quer ser movido pela dor ou pelo prazer? Pela dor de perder um cliente, pela dor de perder o seu negócio, ou pelo prazer de crescer, escalar o seu negócio e trabalhar por um grande porquê, por um significado? São as duas coisas que motivam as pessoas. O que motiva uma compra? O que motiva uma compra? É dor e prazer. São as duas coisas. Então nós somos movidos por essas emoções. Então quando a gente entende esse conjunto de crenças e valores que formam a nossa cultura, nós criamos a identidade da organização, do indivíduo e de uma equipe. Esses próximos 4 dias eu vou fazer 2 trabalhos em 2 organizações com alta liderança, que é o quê? Que eu vou trabalhar fortemente as crenças e valores dessa equipe. Por exemplo, uma equipe que não confia em si, tem silos, tem que ter alinhamento, tem que ter um sonho comum, tem que ter acordo de convivência, tem que ter ali o acordo escrito na pedra, tem que olhar para o outro e falar o que nós somos é isso, tem que ter alinhamento, tem que ter uma coerência de valores, porque essa coerência de valores faz você ir para o próximo nível na organização. E aí você cria identidade. Agora, quando a gente olha para tudo isso, tem pessoas que querem mudar de ambiente. Demite o liderado que está certo, demite o líder, só trocou de posição. Tem gente que está descontente numa organização e sai. Passa 3 meses e fala, PA, estou descontente de novo, o que você acha que está acontecendo?
Eu, como coach, mentor, eu falo o seguinte: talvez você esteja levando alguma coisa que você não deva levar para essas outras organizações. E eles me perguntam: o quê? Você com você mesmo. Você está levando, você não mudou na essência. Se você não mudar, não adianta simplesmente passar um verniz. Está com dor de cabeça, toma um remédio. Você tem que ter uma mudança generativa ou uma mudança evolutiva. Eu sou melhor do que ontem, não tão bom quanto amanhã. E nesse processo de mudança, que serve para olhar o indivíduo, serve para olhar uma equipe, serve para olhar para uma organização, a gente tem que fazer o quê? Para transformar o que somos, primeiro precisamos transformar como pensamos. Aquilo que você pensa determina as suas emoções, determina o seu comportamento, determina o seu resultado. Gente, pensar pequeno, pensar grande custa a mesma coisa. Eu estou cansado de ver empreendedores pensando pequeno. Pensa grande. Você vai agir de uma maneira diferente. Se pensar pequeno, você fica preso no seu pensamento, fica limitado e fica simplesmente remoendo porque comigo não deu certo. É o seguinte, quando a minha equipe fala assim, para mim, PA, isso não vai dar certo. Por quê? Porque está difícil. Alguém fez? Fez, então é possível. Foca. PA, isso não vai dar certo. Por quê? Está difícil. Alguém fez? Não. Então seremos os primeiros. Simples assim. Você tem que sair dessa seara, desse pensamento que você fica preso. E eu, na altura do campeonato, eu falei assim, agora todo mundo pergunta, você vai tirar um sabático agora, PA? Tá tranquilo? Não, agora eu quero acelerar. Já abri uma empresa em praticamente 20 dias, 10 pessoas, escritório tudo contratado, já contrato fechado, a coisa acontecendo. Eu estou com fome, mas com fome de empreender, com fome de realizar, com fome de fazer acontecer, de viver o meu propósito. Isso motiva a gente. Então, para transformar o que a gente pensa, a gente tem que olhar para nós. Entender o seguinte, tudo o que acontece com a gente tem 3 grandes culpados. Eu, o ambiente e o outro. A grande maioria coloca a culpa em quem? Quando você não bate uma meta? No governo, no coronavírus, o que mais? No concorrente, no líder, no chefe. Gente, tem gente que não é promovido e fala para mim, PA, o que acontece com a minha carreira? Eu não sou promovido há 10 anos. Tem alguma coisa errada. E os meus colegas são. Tem alguma coisa errada. O que você estudou nos últimos 10 anos? Nada, a empresa não investiu em mim. Tem alguma coisa errada. Você tem curso de graça hoje, Coursera, $60. Você faz um curso no MIT e você não vai lá se inscrever para gastar $60 para investir em você. Aí não é promovido, não cresce, a gente só faz aquilo que a gente sabe fazer. Quanto que você investe no seu desenvolvimento? Tem gente que quer emagrecer e não vai na academia. Detona o corpo, não se alimenta direito, não faz atividade física, não se hidrata, não dorme direito, aí fica doente. Merece? Desculpa, gente, merece. Não que eu desejo que mereça ficar doente, não, mas ela construiu essa história. Agora, quem tem uma vida regrada vai ter saúde, vai ter uma imunidade mais alta. Merece? Merece também. Nós temos resultados daquilo que a gente construiu. Isso aqui chama-se a lei de 1/3. Tudo que acontece na sua vida traz para você, no seu negócio. Se a sua equipe não está batendo meta, traz para você. Se está batendo meta, traz para você. Se está com desafio, traz para você, você só tem controle sobre você. A partir do momento que você muda essa mentalidade, você começa a trabalhar algo que é extremamente importante. Você virou a chave para trabalhar isso aqui, ó, Learning Agility. Gente, nos dias atuais não dá para ficar esperando mais. Tem líder que chega para o seu liderado, errou, ele recebe uma bronca, um feedback. Erra, mas erra rápido. Esse é o modelo para você exponencializar, crescer o seu negócio. Quer exponencializar? Erra, mas erra rápido. Errou, põe para debaixo do tapete, porque no clima, se aqui você erra, você é burro. Não tem mais essa, está todo mundo errando e acertando. Nós temos que reaprender novamente. Então, aprende rápido. E líderes ágeis têm esses 3 pilares aqui, ó. Ele procura ativamente feedback, ele é aberto às críticas e ele reconhece suas fraquezas atuais. Tem que ser muito corajoso para reconhecer as suas fraquezas como líder. Ele tem um crescimento contínuo, ele aprende a partir dos erros, testa suposições, teste AB, procura construir novos conhecimentos. Ele está aqui inovando, está buscando informação, está conhecendo gente. A agilidade pessoal vai se ousar totalmente, sair da sua zona de conforto, ter coragem para agir, sair do seu senso comum, adaptar-se às circunstâncias. Tem coisas novas acontecendo, a gente tem que se adaptar constantemente. Essa liderança ágil conversa diretamente com 2 mentalidades. Uma que o Marcelo comentou aqui, que é o processo do crescimento de uma empresa, 20, 30 anos, que é o modelo incremental.
Vamos crescer 10% ao mês, vamos aos números ou exponencial. Então aquela mentalidade, estipule objetivos realistas, siga o plano, minimize o risco, padrão. Olha só, centralize as tomadas de decisões, faça os números. Vocês conhecem alguma empresa que funciona assim? Ou busca esse pensamento? Pois é aquele modelo incremental. E se a gente pensasse assim, seja ambicioso, até o Papa é ambicioso, todo mundo é ambicioso, sempre quer mais saúde, quer crescer muito mais, ter mais funcionário, ganhar mais dinheiro, ser mais feliz, isso é um crescimento exponencial. Siga a visão, não é seguir um plano, é seguir uma visão, essa visão nossa, porque daqui a 6 meses pode mudar esse plano, daqui a 1 mês o plano mudou, daqui a 1 mês tudo mudou, maximize o aprendizado constante. Aqui, ó, personalize e empodere. Liderança, quando você empodera, você tem todo mundo liderando a sua organização. Para despertar o dono do negócio. Quem é dono do negócio faz a coisa acontecer. Aumente a sua influência. Não é networking não, gente. É relacionamento de verdade, é influência. Outro dia, numas lives que eu estava fazendo, me perguntaram, eu estou desempregado, o que eu faço? Foco, preparação e relacionamento. Simples. O que você quer, o quanto está se preparando e ativa os seus relacionamentos. Isso vai fazer você chegar no seu resultado. E outra coisa aqui, ó, aumente a sua rede. Vindo nesses eventos, conhecendo pessoas. E aí uma pergunta que nós fizemos alguns anos atrás, foi nessa influência do Vale do Silício, foi quantos por cento a gente quer alavancar o nosso negócio? A gente quer alavancar 10 vezes mais. Em faturamento, em quantidade de pessoas. A gente olhou para o nosso negócio, a gente impactava pessoas. A cada curso presencial tinha 40 executivos. Na época era só a liderança. E tinha 40 turmas por ano, bastante. Porque o nosso sonho lá atrás era ter 3 turmas por ano, chegou a 40, quase 50. E aí essa pergunta fez a gente pensar, já sei, vamos fazer grandes eventos. E há 4 anos atrás eu criei grandes eventos, 3 vezes por ano, 2.000 pessoas, 3 dias desenvolvendo, então a gente alavancou a quantidade de pessoas para que a gente impactou. Isso trouxe o crescimento de 70% ao ano de uma empresa de 120 funcionários no nosso mercado, que é grande. E aí trouxe a visão também das empresas internacionais, o Smart Money, interessados na gente. Então foi essa resposta que a gente respondeu. Essa pergunta, o que você quer alavancar 10 vezes mais na sua empresa? Pensa nisso. Diversidade de produtos, ticket médio, o que você quer alavancar 10 vezes mais? Essa é uma pergunta estratégica para você começar a fazer isso, porque a mudança exponencial requer líderes exponenciais. E líderes exponenciais, eles fazem o quê? Eles empoderam e se conectam com as pessoas. Eu volto. Eles se conectam e se empoderam as pessoas. Dar poder, dar liberdade, dar autonomia, estar alinhado para todo mundo sentir dono do seu pedaço. Quando você faz isso, você gera esse engajamento entre alinhamento e autonomia. E entre alinhamento e autonomia, o impacto é esse aqui, ó. Equipes menos empoderadas por uma equipe muito mais empoderada. Gente, deixa a pessoa errar, deixa a sua equipe errar. Se você, empreendedor, se sente o necessário, você também é insubstituível. Você tem que estar fora, você tem que estar no mercado, você tem que estar pensando diferente, você tem que estar criando alianças, pensando em estratégias, pensando em outras coisas. Se você é o hands-on, mãos na massa, você não faz o seu negócio crescer. Então você tem que empoderar as pessoas para exponencializar. E aqui 6 segredinhos básicos de empoderamento de time, né? Acredite que as pessoas dão conta, e muitas vezes melhor do que você. Possibilite abertura a novas ideias, treine e desenvolva, dê autoridade e espaço para as pessoas resolverem o que for necessário, aprenda com os erros e use o feedback como acelerador. Constante, sem parar. E aqui, mentalidades de alguns profissionais que têm muito sucesso. Quanto mais forte uma cultura, menos processos corporativos são necessários. CEO do Airbnb, olha a mentalidade dele. Pensar nisso gera isso de comportamento, treina os valores da empresa, treina a equipe, reduz a burocracia. Agilidade, isso reforço positivo. Olha a mentalidade aqui do Tony, da Zappos. Ele tem um camp de cultura maravilhoso lá na Zappos. O onboarding dele dura 3 meses. No final de 3 meses, ele dá $3.000 mais ou menos para o funcionário novo e fala o seguinte: $3.000 para você não entrar na minha empresa. Quem aceita, ele tinha certeza que tinha que entrar mesmo. Quem aceita, ele fala, acertei. Quem não aceita, ele fala, acertei no funcionário. E ele fala o seguinte, liderança não é ditadura, é mais sobre colocar as pessoas no contexto certo e permitir fazerem o que elas são apaixonadas. Aqui, ó, nessa história do Growth. Ele faz isso, empodera a equipe para tomar decisões. A agilidade e senso de dono reforça. E cria esse vício, esse virtuosismo.
Elon Musk, se as coisas não estão fracassando, você não está inovando o suficiente. Você acha que não vai errar, não vai fracassar? Lógico que vai. Não existe erros, existe apenas resultado. O resultado ou me aproxima do meu objetivo ou me distancia. E aí, o que acontece? Pensar assim, incentiva a tomada de risco e inovação, ambiente fértil em ideias, crescimento constante. E aqui, CEO da PepsiCo, você deve aumentar continuamente seu aprendizado, o modo como pensa e a maneira como conduz a sua organização. Pensar assim faz ela ter uma agenda contínua de aprendizado, reinvenção de processo, melhoria, reforço constante. Está vendo como a mentalidade, o mindset ideal gera o resultado? Agora, o que acontece no modelo organizacional para a gente ter um pensamento limitante? Isso aqui eu uso para fazer gestão de cultura organizacional, 7 níveis de consciência. Esse engenheiro, nós trouxemos ele para o Brasil, Richard Barrett, e ele fala o seguinte: a gente tem que expandir a nossa consciência. E quando nós trouxemos para o Brasil, ele fez, aqui foi eu com ele em Londres, conversando com ele sobre a vinda dele no Brasil, e quando ele veio para cá, ele falou o seguinte: vamos fazer uma avaliação do brasileiro. Pegamos o Datafolha, aí chamamos Ricardo Amorim, uma série de profissionais bem legais para fazer um painel junto com ele, e ele fez a avaliação do brasileiro, de valores, porque a metodologia dele trabalha com avaliação de valores, e cada conjunto de valores determina um estilo de liderança, um estilo de organização e qual que é o rumo da empresa. Se a empresa está no ego ou está na alma. E se a empresa está no ego, ela está pensando em corte de custo, pensando pequeno. Se ela está só na alma, virou só um pensamento filantrópico, ela tem que ter o conjunto de coisas. Ele fez do Brasil. Ele viu que o brasileiro é feliz, é divertido, se vê assim, se vê honesto, na avaliação do próprio brasileiro. E o brasileiro olha o Brasil como corrupto, desonesto, antiético. E ele falou: esses brasileiros não estão no Brasil? Como assim? A gente contou algumas histórias de furar fila, sonegar no imposto e comprar CD pirata. Ele falou: qual que é a diferença em quem faz isso e as pessoas do Congresso? Ele perguntou. Deu uma polêmica, porque ele falou: na minha conclusão, é só o acesso. Se eu tenho mais acesso, eu faço mais. Então eu entendo que é um problema de educação. Cultura é um problema de educação. É na base. Se você levou um pouquinho de vantagem uma vez de alguém, será que você não faria maior se você tivesse acesso? Ele falou: isso aqui é educação, cultura é educação, a gente tem que mudar essa mentalidade. Ele criou esse conceito, distribuiu valores, ele bebeu de águas, assim, ele bebeu da fonte de Abraham Maslow, Ken Wilber, Teoria U, o conceito dos 7 chakras, e para cada nível de consciência você distribui vários valores. Eu tenho uma Assessment hoje que faz uma avaliação nossa individual dos valores, que a gente consegue entender em qual nível nós estamos hoje. Porque no nível 1 aqui eu tenho valores importantes, todos os níveis têm valores importantes. Só que o nível 1, 2, 3 é quando nós estamos presos nos nossos egos, no nosso medo. E hoje quando eu encontro um executivo, um líder, um empreendedor preso no nível 1, ele tem medo do quê? Medo de não ter o suficiente. Sabe o que ele faz quando ele tem esse medo? Ditador, quer controlar as pessoas, custo, 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 e aí ele não confia em ninguém. Automaticamente o estilo de liderança dele é autocrático, porque ele tem medo de não ter o suficiente para sobreviver. E esse é o medo da necessidade básica dele, que se eu for pegar a história dele, eu vou descobrir o que é. Está lá na mentalidade, não está recebendo atenção, está na mentalidade dele que ele pode perder a cada momento. Se eu for estudar estudos psicológicos, uma criança dos 0 aos 2 anos de idade, ela está nessa escassez da sobrevivência. Ela faz a gestão do ambiente como? Chorando. E uma criança bebê dos 0 aos 2 anos de idade que não recebe essa atenção, ela cria uma escassez, cria uma necessidade que eu vejo hoje nos adultos corporativos mimados. Vocês não conhecem alguns líderes mimados? Quem falou com o meu liderado? Como assim? A coisa tem que fluir. E dos 3 aos 7 anos de idade, uma criança está aprendendo o que é o amor. E se ela não recebeu muito amor, ela cria uma carência, atenção, reconhecimento. E hoje eu vejo isso no adulto. O adulto que estão nas empresas não dá feedback, não sabe dizer não, não é assertivo, e se alguém fala alguma coisa ele fica assim chateado, será que ele gostou de mim ou não? Você está se preocupando com o que o outro fala de você. E eu vejo isso nas organizações. As equipes não são transparentes, não falam o que pensam, não têm confiança. Nível 2 é o paternalismo. Medo do quê? De não ser bem quisto o suficiente. E aí a gente vai para o nível 3. Medo do quê? Medo de não ser importante o suficiente. Quantos profissionais eu trabalho que eles falam assim: eu tenho que ser o fodão em tudo que faz. Uma menina veio correr comigo outro dia, numa corrida,
E ela falava o seguinte, PA, na minha carreira tá difícil, todo mundo não me entende, e ela não é corredora. E eu correndo, e ela do meu lado, ela começou a correr na minha frente. Aí eu corria mais, ela corria na minha frente. Eu corria mais, ela corria. Ela queria ganhar, ela queria ser melhor. Eu falei, tá embutido dentro de você, eu não estou fazendo isso. Eu falei, tá, você quer ser melhor que eu corro e você não corre. Você faz isso tudo na sua vida? Tudo. Por isso que está solitária na organização e ninguém a entende, não consegue trabalhar em equipe. Quando a gente expande a nossa consciência, ponto importante, a gente tem que se libertar dos egos. Líderes dirigidos por seus egos podem ser carismáticos, mas eles também representam uma grande ameaça para as suas organizações. Seu foco no interesse próprio custará o sucesso da organização. Quando a gente tem consciência, amplia a consciência, que é isso que eu faço com as equipes, com os líderes individuais, com mentoria, com coaching ou nas organizações, a gente se liberta dos medos e entra no pensamento startup, que é o nível 4, transformação. A partir do momento que você está na transformação, você vai para o nível 5, propósito. Os jovens hoje trabalham pelo propósito, pelo Big Why, pelo significado, senso comum. E a partir daí é fazer a diferença, contribuição para o mundo, é olhar o desenvolvimento do outro. E o nível 7 é uma consciência de futuro de longo prazo, é ter uma visão de futuro do servir, é o líder visionário. Então eu tenho que ter esses 7 níveis de consciência, mas bem conscientes dentro de uma equipe, de uma organização, e eu também, para poder navegar entre ego e alma. Mas a gente só vai para o bem comum se a gente passa pelo interesse próprio. Essa é a evolução do ser humano. A gente vai olhar só para nós em alguns momentos, mas quando a gente expande a consciência, a gente transita dentro da organização. E entender isso faz total diferença para você fazer o seu negócio crescer e criar uma cultura que realmente faça a diferença. E para encerrar, aqui 7 segredos então dessa cultura exponencial. Tenha o propósito como base de tudo. Isso é o que vai fazer você tomar decisão, dar feedback, conduzir sua equipe, contratar pessoas. Desenvolva uma doutrina baseada em valores. Doutrina é aquilo que vocês acreditam como organização. O modelo das Apos, do Google é fantástico. Construa uma cultura baseada na doutrina e treine e desenvolva constantemente. Treinar, desenvolver, preparação constante. Dê autoridade e espaço para as pessoas resolverem o que for necessário. Eu quero ser a pessoa, o herói que vai resolver tudo, mas você tem condições de criar esse ambiente onde todo mundo se torne um solucionador de problemas e que traga ideias. Incentive ideias e aprenda com os erros e use o feedback como um acelerador constante. E o que é interessante, gente, tem mais 2 minutos. Nos últimos anos, assim, eu passei por empresas de 100 mil funcionários a 100 pessoas. O maior desafio é o quê? É você ter esse alinhamento. Porque se você tem um alinhamento na alta liderança e cascateia, o resultado é fantástico. Mas saia daqui, tem um propósito, uma visão de futuro alinhada e treine constantemente que você vai perceber o que acontece. Nesses meus próximos 4 dias, com 2 empresas que eu vou trabalhar, basicamente eu vou fazer alinhamento de valores, visão de futuro alinhada e acordo de convivência. Troca de feedback, onde você consegue conduzir conversas difíceis com adultos e no final vocês estão alinhados e tem um resultado fantástico. É o que eu venho fazendo nos últimos anos e em grandes eventos também trabalhando com grandes profissionais. Gente, quem quiser... uma pergunta, tem 1 minuto. Quem aqui gostaria de ser um bilionário? Tem bastante gente, né? Alguns falam, não, eu não, milionário tá bom, né? Então eu vou convidar vocês para serem bilionários junto comigo. We live in a world of exponential technological advancement. What this literally means is that we have new construction kits for our reality, new tools with which to probe at the adjacent possible. So consider the implications, right? As Marshall McLuhan used to say, first we build the tools, and then the tools build us. We are designed by what we have designed. There are these feedback loops of mind, tool, and world that radically redefine our boundaries, that radically transform what it means to be human. To be human today is to crisscross the skies. To be human today is to create technosocial wormholes, mind-to-mind communication that overcomes the limits of time, space, and distance. And so what do? Well, we need to radically reach out to one another in ways that we haven't before. There's a great line that says, empathy rarely extends beyond our line of sight. In other words, if it's out of sight, it is out of mind. But if anything, these wireless communication technologies are radically extending our line of sight. They're providing new ontological maps of the real. They're giving us the astronaut overview effect. We are seeing the big picture. We are seeing that we are the captains of spaceship Earth. And what shall we do?
We need to extend our hands to one another. We've never had such tools to overcome all of the limitations of our humanity. We have the power, we have the will, we have the capacity, the creative capacity to overcome our limits. And so today, billions of us linking to one another, creating a global node, a global brain. What is the new definition of billionaire? The new definition of billionaire is he who will positively affect the lives of a billion people. He or she who will reach out and say, I will positively affect the lives of a billion people. This should be our goal. This is our responsibility. Gente, é isso. Queria agradecer a vocês. Quem quiser esses slides, manda inbox para mim no meu Instagram, que a minha equipe manda. Esse QR Code é para uma experiência que eu tenho de uma imersão. Também quem tiver interesse, fica à vontade. Obrigado. Valeu. Obrigado, Sky One. Obrigado, Raquel. Valeu.